No Perdidos e Achados vamos lembrar o maior acidente ferroviário que houve em Portugal. Foi em Alcafaz, há 22 anos, que 2 comboios chocaram de frente. Um deles ia cheio de imigrantes. Patrick Sá era um dos passageiros, tinha na altura 7 anos. Vamos ver o que é feito dele. Atendi o telefone e ia dizer o palavreado normal, que seria a hora, o dia, o local, naquela altura se dizia, e do outro lado não me deixaram dizer, disseram calce, porque nós temos aqui um acidente muito grave, temos aqui muitos mortos. E a pessoa do outro lado não me conseguia dizer mais nada. E eu tentei acalmar a pessoa, dizendo, olha, se continuar assim eu não consigo ajudar. Entretanto, a pessoa acalmou-se e disse, há um acidente aqui em Alcafaz, está tudo a arder, há muitos mortos, o pinhal está a arder, mande muitos meios. Marília Moita ainda hoje trabalha na Central Telefónica da Proteção Civil de Viseu, exatamente no mesmo sítio onde há 22 anos atendeu a chamada de alerta, naquele dia tórrido de setembro, naquele 11 de setembro. Eu estava aí com um vendedor e nisto escutamos um estrondo muito grande e chegamos à porta e vimos uma onda de fumo negro. Manuel Dias, há 40 anos, que explora a mercearia mesmo em frente à estação de Alcafaz. O choque dos comboios mudou o rumo de um dia que tinha tudo para ser apenas mais um. Quando lá cheguei, já tudo, pouca gente lá havia, já tudo ardia. As carruagens, o choque dos comboios causou que o gasóleo, o combustível das máquinas se espalhasse e então ardiam as máquinas, carruagens e a mata em volta. Fernando Barroso ainda hoje é bombeiro em Mangualde. Durante 3 dias não saiu do local do acidente. Foi dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. Nunca me passou pela cabeça, quando o comandante da minha corporação, eu chego ao quartel logo na primeira hora e me diz: Barroso, agarre-me numa ambulância, que chocaram 2 comboios em Alcafaz. Pelo caminho não me passava pela cabeça que vinha encontrar aquilo que depois se viu, que foi realmente uma coisa monstruosa. As imagens que mais me marcaram foi ter que descolar pessoas que estavam abraçadas, famílias com os filhos no meio. Essa foi uma das que mais me custou. Eu não tenho palavras que possam traduzir com fidelidade o que se passou aqui. Acho que a palavra mais simples e a mais correta é efetivamente uma tragédia. Talvez a maior tragédia que houve neste país em acidentes. Dos corpos que mais me chocou ter retirado de uma das carruagens do Sud Expresso, que eram 2 bolas, uma mais pequenina e outra maior, e que se notava que efetivamente era uma criança agarrada à mãe. Isso são coisas que nunca mais esquecem. Foi Américo Borges que comandou as operações no terreno. 22 anos depois, continua ligado aos bombeiros de Canas de Senhorim. É presidente da Associação Humanitária e o filho é o comandante do quartel, onde hoje se guardam os objetos recuperados do acidente. Era o que vinha nas carruagens do Sud Expresso, com o trajeto entre Porto e Paris aos Terlites. E esta aqui é uma imagem que, ao contrário daquilo que possa parecer, não é uma construção de qualquer obra de arte, mas sim o alumínio das carruagens derretido e a brita da via férrea. O bilhete de Vítor Moraes era para Santa Apolónia, em Lisboa, mas a viagem durou poucos minutos. Tinha acabado de entrar no comboio em Alcafaz, depois de ter passado uns dias em casa de familiares. Deixei as malas
à porta da carruagem. Portanto, isto foi o tempo suficiente para que eu decidi em ter voltado à porta, fechar, porque as portas estavam abertas. Eu com receio que numa curva as malas saíssem fora, eu levantei-me, fechei as portas, voltei-me a sentar, o revisor picou-me o bilhete e eu sentei-me. Pronto, e de repente senti um boom. Lembro-me que disse para mim quem é que me mandou a mim meter-me no comboio. Pronto, e depois, quando acordei, estava cá fora, deitado. Estava cortado, tinha o braço a deitar sangue, tinha uma pressão no peito muito grande, tinha grande dificuldade em respirar. Quando o Sr. Presidente teve a gentileza de visitar e de me abordar e perguntar como é que foi, como é que não foi, eu tomei a iniciativa e a liberdade de lhe pedir se ele me podia levar para Lisboa, para o hospital. Para Lisboa, pronto. E ele disse que ia ver, o médico dele também falou comigo e como falou com os outros doentes que estavam ali à volta. Pronto, eu esperei, daí um bocado, o diretor do hospital de Viseu disse, olha, lá vem este senhor, que este senhor vai com o Sr. Presidente para Lisboa. Foi realmente um alívio. E veio para Lisboa como? De helicóptero. O comboio internacional, o Suda Express, ia com 18 minutos de atraso. Por isso, o cruzamento com o regional foi transferido. Só que houve falhas de comunicação. O internacional arranca de Nelas para Alcafaz. Na mesma altura, o comboio regional já tinha partido de Alcafaz. Em 1985, não havia maneira de comunicar com um comboio em andamento. A linha da Beira Alta ainda hoje é via única. O acidente era inevitável. Num dos comboios iam cerca de 360 passageiros. No outro, 40. 2 carruagens do regional e 3 do internacional incendiaram-se de imediato. Era quase madrugada quando os portugueses viram pela primeira vez as imagens do acidente. E aqui fiz algumas imagens e, passado alguns minutos, começou a aparecer um senhor da GNR com o megafone a perguntar onde é que estava o senhor da televisão. Para as imagens chegarem rapidamente à RTP Porto, só de avião. Mas o aeródromo de Viseu não tinha iluminação e, por isso, desenhou-se um plano de voo especial. Depois do Presidente da República ter dito o povo português tem direito à informação, foi solicitado o plano de voo para o Porto e foi aprovado. Recordo-me que o piloto da altura chamava-se Vieira e deu indicações aos bombeiros para colocar 6 carros de bombeiros. Um no início, onde ele começava o arranque, um a meio da pista e um no final da pista. Oficialmente houve 37 mortos e 170 feridos. Há quem aponte para 90 mortos, mas ao certo, ainda hoje se desconhece o número real de vítimas. 10 urnas com restos mortais foram enterradas no cemitério de Mangualde. Ainda foi aberta uma vala comum junto ao local do acidente para enterrar os pedaços de corpos que se espalharam na zona. Uma decisão de Cândido Ramos, que já em 1985 era presidente da Junta de Moimenta de Maceiradão, a freguesia onde ocorreu o acidente. Era uma vala grande, enorme. Tem ideia das dimensões? Era uma vala com uma certa profundidade, uns 3 metros de fundura ou 4, e ocupavam ali uns 5 metros por 4, 5 metros por 4. Também havia alguns restos que apanhar as cinzas dos corpos, foi tudo para dentro da vala. A assinalar o local, existe hoje um monumento em homenagem às vítimas e aos que ajudaram a salvar vidas. Este espaço que está aqui, portanto, é um túmulo com restos mortais de corpos carbonizados, de cinzas, etc., em que merecia um pouco mais de ser respeitado por essas pessoas que frequentam aqui. Tanto é que
coloquei várias vezes ali umas pedras para que isso fosse evitado das pessoas circundarem aqui, porque isto não é, portanto, uma imagem que as pessoas façam aqui um peão. Isto é um túmulo, isto é a mesma coisa que fosse um cemitério. Em menos de um ano, o caso foi julgado no Tribunal de Mangualde. Foram acusados 4 funcionários da CP. Foi a palavra de uns contra os outros. E sem documentos nem gravações para fazer prova, o Tribunal teve de concluir que houve falha humana de um ou mais do que um, só que não se provou quais ou qual deles falhou. A sentença foi clara. Por todo o exposto, julgo a acusação não provada e improcedente e dela absolvo os réus, que vão em liberdade. O Ministério Público ainda apresentou recurso, mas depois não fez as alegações. E assim, o recurso, tal como todo o processo judicial de Alcafaz, morreu oficialmente a 27 de fevereiro de 1989, 4 anos depois do acidente. O Estado indemnizou as vítimas, mas depois voltou atrás. Eu sei que a indemnização foi-nos retirada. Porquê? Penso que pagaram um determinado montante, numa dada altura. Chegaram posteriormente à conclusão que o montante ultrapassava o valor estipulado e pediram esse valor excessivo de volta. E a minha mãe, obviamente, revoltada, porque já achava que o valor tinha sido muito pouco, e recusou-se, por isso, simplesmente, a devolver o dinheiro ao Estado. E, portanto, o Estado cancelou a minha pensão e a pensão da minha mãe nessa altura. Patrick tinha 7 anos quando perdeu o pai e a irmã em Alcafaz. Tinham acabado as férias de verão em Portugal e iam no Sud Expresso, de regresso à França. Era uma viagem habitual para muitos imigrantes. Começava-se a ver o fogo do incêndio, as chamas, a aumentar na nossa direção, a virem na nossa direção. E o meu pai, aí, já numa situação de desespero que não conseguia, pegar em mim e atirar-me pela porta, né, do compartimento. Dou por mim, estou no topo, no exterior da carruagem, olho para trás, vejo a saia da minha mãe. Mas eu reconheço a minha mãe pela saia. Uma saia azul que tinha uns passarinhos, etc. E eu reconheço a saia da minha mãe e puxo tentava um senhor, era bombeiro, um enfermeiro, não sei, não faço ideia, e puxei-lhe pelas calças, a chamá-lo e apontava para a saia da minha mãe. Ele foi comigo até o local, recolheu a minha mãe, que estava realmente bastante ferida, e depois enfia-nos dentro de uma ambulância e somos transportados para um hospital. Hoje, Alcafaz tenta esquecer o passado. Tenta ser apenas mais uma pacata localidade, onde a vida vai correndo ao ritmo das águas do Rio Dão. Mas o peso da palavra Alcafaz há de sempre significar para muitos uma das maiores tragédias que abalou Portugal.